tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui dando esta aula para vocês. Sou a enfermeira Roberta Santos, para quem não me conhece, sou especialista em gerontologia e também estomaterapeuta, sou professora, docente em escola de curso de enfermagem e o meu maior prazer é ministrar aulas sobre cálculos de medicação e farmacologia. E hoje nós iremos abordar o tema vias de administração de medicamento. E qual é o objetivo desta aula? Compreender as principais vias de administração de medicamentos, identificar vantagens e desvantagens de cada via e relacionar as vias de administração à prática segura de enfermagem. Vocês sempre vão ouvir eu falar sobre os erros de medicações, ou seja, a importância de considerar os nomes certos. Refletir sobre os cuidados de enfermagem em cada tipo de administração. Introdução. O medicamento só é eficaz quando administrado corretamente. A escolha da via depende de condições clínicas do paciente, ou seja, vai depender do tipo do corpo do paciente, se ele é obeso, se ele é magro, se ele tem alguma patologia, como a patologia no fígado, onde os medicamentos são, a maior parte, metabolizados, e outras condições. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, enfim. Velocidade de absorção necessária. Então, qual é a necessidade do paciente? Ele precisa de uma medicação que faça uma absorção mais rápida? Ele precisa de uma ação mais rápida do medicamento? Qual é a via que eu vou administrar? Tipo do farmaco, ou seja, tem farmaco que ele é para ser administrado via subcutânea, intramuscular, oral, inalatória, enfim. E o papel fundamental da equipe de enfermagem neste contexto. Classificação geral. Então, nós temos as vias enterais, são onde o medicamento é administrado via gastrointestinal, seja ele oral, sublingual ou retal. As vias parenterais é fora do trato digestivo, intradérmica, que é na pele, subcutânea, intramuscular, intravenosa. E como é correto dizer intravenosa ou endovenosa? Os dois estão certos, tá? Vias tópicas, como inalatória, que é pelo nariz, a transdérmica, oftálmica, ótica, nasal. Vamos falar sobre a via oral agora. É uma administração feita pela boca. Qual é a vantagem deste medicamento? Ele é fácil, é seguro e é uma via econômica. E a desvantagem vai depender da digestão. Depende se ele é contraindicado, né, em casos de vômitos, inconsciência, se o paciente tem disfagia, que seria uma dificuldade de engolir o medicamento. Também, se o paciente tem algum problema gástrico, como a gastrite, o medicamento pode irritar a mucosa gástrica. E quais são os cuidados? Observar se o paciente realmente engoliu esse medicamento e oferecer água. Os cuidados também devem ser para reações adversas, para ver se o medicamento está fazendo algum efeito contrário do que deveria fazer. Nós precisamos ter cuidado com essa via se o paciente tiver uma baixa aceitação do medicamento. Muitas vezes, os profissionais preferem dar com alimentos para que o paciente possa aceitar e até mesmo ser enganado pensando que é um alimento, mas dentro do alimento tem um medicamento. Não é a forma mais indicada, tá? Por quê? As nossas células, elas vão dar preferência para absorver o alimento e o medicamento vai ficar para segundo plano. Então, o medicamento não vai ser totalmente metabolizado pelo nosso organismo. Ele pode ser excretado uma boa parte por conta dessa condição, ok? Via sublingual. A via sublingual é uma via hipervascularizada. O medicamento ele é rapidamente absorvido por essa via.
vai diretamente para o nosso sangue. O medicamento é colocado embaixo da mucosa da língua. Um exemplo, a nitroglicerina é um exemplo de um medicamento. Muitas vezes, se o paciente está com uma pressão muito alta, o captopril também é administrado embaixo da língua. Mas também tem algumas contraindicações. Qual é a vantagem? Absorção rápida, evita metabolismo hepático. E os cuidados? O medicamento não deve ser engolido. O paciente não deve engolir, ele deve esperar a dissolução. O problema é que o gosto fica bastante amargo, mas é dessa forma que deve ser administrado. A via retal é usado em pacientes que estão inconscientes, com vômitos ou dificuldade para deglutir o medicamento. As formas supositório e enema. O enema é, na maioria das vezes, o medicamento que é feito para soltar o intestino, para que o paciente venha a evacuar. O supositório também tem esse objetivo. Porém, esse supositório pode ser administrado para via pulmonar, para que o paciente possa expectorar secreções. A desvantagem é absorção irregular, não é totalmente absorvido, e também o desconforto de fazer um flit ou então um supositório, principalmente em homens que têm a maior resistência. Via intradérmica. Injeção na derme, na pele, superficial. Ele é usado para testes alérgicos de medicamentos e a tuberculina, que é a BCG. Cuidados. Ele deve ser administrado em pequenos volumes, em seringa de insulina, agulha fina, 13 por 4,5, e o ângulo deve ser de 10 a 15 graus. Os medicamentos administrados pela via subcutânea é feito na via hipodérmica. Exemplos de medicamento administrado nessa via: insulina, heparina, anticoagulantes, como a heparina e outros também. Os cuidados: essa via deve ser rotacional, ou seja, não administrar sempre no mesmo local. No mesmo local que eu digo, na mesma incisão que é feita ali. Por quê? Pode formar calosidade, e essa calosidade vai impedir do medicamento fazer o efeito desejado. É realizado geralmente atrás do braço, na parte posterior do braço, e no abdômen, ali distante 3 dedos mais ou menos da cicatriz umbilical. A via intramuscular é injeção realizada no tecido muscular. Os locais mais comuns são glúteo, no vasto lateral da coxa e também no deltoide. No glúteo, é feito no quadrante superior externo, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Vasto lateral da coxa, na lateral da nossa coxa. E o deltoide é no braço. No braço, que é o deltoide, não deve ser administrado todo tipo de medicamento. Geralmente é utilizado para vacinas. Os cuidados devem ser feitos anti-sepsia. É uma técnica asséptica, ou seja, é uma técnica estéril. Deve fazer a antisepsia com álcool 70% ou aquele suavezinho. Aspirar a medicação, quando você faz a infusão, você aspira para ver se não retorna sangue e depois você injeta. Não faça de qualquer maneira, porque pode causar ali no paciente um abscesso. Exemplos de medicamento administrado pela via intramuscular: benzetacil, vacinas, Voltaren, dipirona, Buscopan, enfim. Via intravenosa ou endovenosa é uma via onde a introdução é realizada diretamente na circulação sanguínea. As vantagens é que o efeito é muito rápido, praticamente instantâneo, e o controle também das doses.
A desvantagem, o risco de complicações graves, porque esse medicamento está sendo administrado direto no sangue. Ele vai direto para o coração. E se você fizer uma dosagem muito alta, você pode causar um dano muito grave para o seu paciente. Ou então uma medicação errada na via endovenosa, como o Voltaren, por exemplo, que deve ser administrado somente pela via intramuscular, ou então uma bezetacil. Os cuidados: verificar a veia, pegar uma veia de preferência calibrosa, tomar cuidado para não extravasar o medicamento, ou seja, administrar o medicamento fora da veia. E esse medicamento vai então para o tecido, causando ali dor no paciente e também até uma flebite. Existem também o tempo que essa veia pode ser utilizada. Em hospitais, geralmente, 4 dias, 3 dias, 4 dias é o máximo. Mesmo que a veia esteja boa, tem que fazer a rotatividade dessa administração, dessa via. E existem outras vias, a inalatória, que pode ser por spray, como a bombinha, geralmente para quem tem problemas pulmonares, como bronquite, e nebulizações. A transdérmica é utilizado adesivo com liberação controlada, adesivo de morfina, adesivo para o paciente perder a vontade de fumar, adesivo contraceptivo. E a oftálmica, que é feito direto nos olhos, né, na ótica, e nasal. A ação é local. Resumo: a via oral é fácil, segura. Exemplo: comprimido de dipirona. Sublingual, absorção rápida, nitroglicerina é um exemplo. Retal, alternativa ao oral. Então, ou seja, o paciente não pode tomar pela boca, vai tomar pelo ânus, supositório. IM, boa absorção, exemplo, benzetacil. EV ou IV, efeito imediato, exemplo, soros e antibióticos. E os cuidados de enfermagem? Primeira coisa de tudo, sempre lavem as mãos. Segundo, conferir a prescrição médica, leia se for preciso 3 vezes. Terceiro, observar os 9 certos de administração de medicamento. Primeiro, paciente certo, medicação certa, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, orientação certa, forma certa e direito à recusa. Conclusão: a via influencia na eficácia e segurança do tratamento. O técnico de enfermagem tem papel essencial na administração correta e sempre observar protocolos de segurança do paciente. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Este conteúdo fez sentido para você? Fez você enxergar de que você precisa de mais conhecimento? Se você quer adquirir o nosso curso de farmacologia e cálculo de medicação, escreva nos comentários "eu quero", deixe o seu número de telefone que nós entraremos em contato e passaremos maiores informações. Um abraço.